Boa noite. A TV UFG continua te informando a respeito da pandemia de Covid-19, doença causada pela transmissão do vírus do novo coronavírus. E hoje a gente decidiu discutir quais são os impactos econômicos dessa pandemia na sociedade e principalmente no Brasil. E, claro, as possíveis soluções para as camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. E, para isso, eu conto com a presença do professor Tadeu Arraes, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa noite para todos. Boa noite, Valim. Espero poder conduzir essa conversa com vocês aqui de uma forma bem tranquila. E como o professor já disse, o Michael Valim, radialista, vai nos auxiliar com algumas questões a respeito dessa temática. Obrigada também, Michael, por estar aqui com a gente. Obrigado, Camila, pelo convite. Obrigado, professor Tadeu, pelo convite também, por ter aceitado o convite. Uma boa noite a todos. Fiquem em casa e vamos refletir um pouco sobre o que essa pandemia tem causado no nosso cotidiano e a presença do professor Tadeu pode nos iluminar. Muito obrigado a todos. Bom, e já que a orientação é ficar em casa, nós estamos, cada um na sua casa, mantendo o isolamento social, mas, claro, tentando informar o nosso telespectador da melhor forma possível. Para isso, queria fazer a primeira pergunta para o professor Tadeu. Professor, o senhor pode fazer um apanhado do cenário geográfico dessa pandemia e dos impactos econômicos que já estão acontecendo e que devem acontecer mesmo depois que o isolamento social acabar, que essa pandemia acabar também, né, que o número de casos for reduzido? Camila, boa noite novamente. Vamos lá. Antes eu queria só fazer um alerta. Em nenhum momento eu vou tocar em uma perspectiva, por exemplo, da saúde, ou uma leitura da saúde, ou algo parecido, porque é o momento da gente confiar as soluções, ou as aparentes soluções dessa crise, primeiro, para a ciência, segundo, para os profissionais da medicina, que, em resumo, podem ir do maqueiro, que nos atende, que atende a todos, que atende toda a comunidade, até o médico, os enfermeiros. Então, eu queria deixar aqui a referência a esse conjunto de profissionais. Essa discussão que esse grupo fez, o nosso grupo conduziu, a partir desse relatório produzido, ela é, portanto, nesse sentido, quando considerado esse cenário periférico, né? Porque a prioridade é a saúde das pessoas. Mas vamos lá, eu não pude deixar, assim, nesse período, a referência que eu faria é um livro bastante conhecido, né? A Peste, do Camus. Então, esse livro aponta dilemas que o autor já colocava e que serve muito para hoje. Qual é esse dilema, né? É que, apesar da gente estar num mundo global, num mundo de fluxos, num mundo de internet, um mundo de contatos, de muita velocidade, nós nos sentimos muito isolados, né? Ao ponto de termos que nos encarar. Então, isso para além dos dilemas econômicos e os dilemas da saúde, eles nos coloca em situações de dilemas morais. E que, necessariamente, os dilemas morais de hoje, na situação econômica e na situação, vamos dizer, sanitária, serão diferentes dos dilemas de amanhã. E muito distintos dos dilemas de depois de amanhã. O que significa que o futuro está muito aberto, mas sempre aberto, num cenário médio, para possibilidades ruins, né? Então, os dilemas morais são muito grandes, né? E aí, nesse sentido, o aspecto que a literatura, que os comentaristas falam muito é desse aspecto da globalização. Ou seja, o vírus tem uma velocidade enorme, né? Não é novidade isso. Um autor chamado Mike Davis tem um livro muito conhecido, de uns 8, 10 anos atrás, chamado O Monstro Bate à Sua Porta. Ele fala do H1N1. O cinema fala isso, né? Todos aqueles cenários que a literatura, que o cinema, que as artes colocavam, que a ficção colocava, ele nos demonstrou que a realidade é muito pior e mais dura que a ficção. Só que essa realidade, além de ser pior e mais dura, ela é regionalmente desigual. O cenário do que ocorre na Europa é diferente do que ocorre no Brasil e vai ser diferente, por exemplo, do que vai ocorrer, ou já está ocorrendo,
nos aglomerados urbanos, nas favelas da África Central, da Ásia, nas favelas que arrodiam o Lago Victória, né? O mítico Lago Victória, que assentamentos de 5, 6 milhões de pessoas sem nenhuma condição sanitária. O que coloca um debate interessante é que, apesar de tudo, essa pandemia não socializa os riscos. Os riscos ainda têm uma relação muito, muito forte com a condição social. Vamos lembrar o seguinte, nós não estamos falando da peste, que matou metade de cidade, da mesma peste que o Camus usa a metáfora dele Mediterrâneo, que matava metade da cidade. Nós estamos falando de uma doença que é conduzida basicamente, do ponto de vista da primeira integração, pelo menos notícias que a gente tem, de quem usava avião, de quem usa os meios de transporte, porque a mobilidade é um capital social. Então, quer dizer, nós somos atacados por uma doença que não é socializada, é ilusão achar, quer dizer, tem regiões no país que serão mais atacadas que outras, e a economia também. E é esse ponto que eu queria discutir. Esse é o aspecto perverso de um mundo que até ontem a gente achava que era global, mas já vinha dando sinais há muito tempo que não é um mundo que não é um mundo global. A novidade agora é que parece que dinossauros como eu, que ainda acreditavam no Estado social, parece que voltaram à moda. Né? O que você escuta na TV agora é a necessidade de investimento do Estado. Endividamento do Estado. Agora você tem as coroinhas por exemplo, as viúvas da austeridade fiscal do país. Só para, antes de avançar para essa questão do debate mais econômico e até, de certo modo, entrando, eu queria que você explanasse que, sim, os efeitos são desiguais, né? Quer dizer, a população mais desfavorecida vão sofrer os impactos maiores dessa pandemia. Mas ela tem uma característica interessante de outras pandemias, diferente de outras, que ela, de certo modo, desestrutura as cadeias globais, né? Ela ataca uma certa globalização. Ela começa lá em Wuhan, que é um polo dessa globalização, né, das indústrias globais, em especial as americanas, sai de lá, vai para a Europa, né, e coloca em xeque esse discurso de austeridade, esse discurso do Estado gerar recursos para pagar juros, né, para ter superávit primário, né, e ele é disseminado também, primeiro pelos aviões, né, pelas pessoas mais ricas, é diferente, ele é do centro para a periferia, ele é dos ricos para os pobres, né, é diferente do ebola, da dengue, enfim. Eu queria que você, antes da gente avançar para a questão, mas que você falasse um pouco dessas características da pandemia, dessa geopolítica pandêmica, se a gente pode dizer assim. Sim, eu concordo em parte com esse argumento, né? Partindo desse argumento, a gente também pode imaginar uma socialização dos riscos. E eu não sei se isso é verdade. O mercado financeiro continua ganhando com a crise. E por que ele continua ganhando? Se você imaginar as respostas que os diferentes governos têm dado à crise, eles sempre envolvem o mercado financeiro. A resposta que foi dada ontem pelo governo federal pela crise envolve o mercado financeiro, que é uma resposta de negar ao povo esse auxílio que a gente vai discutir, a possibilidade de contas populares. Ou seja, a partir desse momento, os bancos estão pensando em como repartir esse bolo. Desses R$600 vezes 100 milhões, que é esse número que eu não entendo, eu não sou economista, a gente pode discutir isso, já estão discutindo. A ajuda às empresas aéreas vem primeiro que ajuda aos pobres. O aporte aos bancos vem primeiro que o aporte aos pobres. Então, nós temos uma estrutura que é como um impacto, por isso que eu vou voltar à peste. O primeiro impacto dela parece que dá uma moldada numa solidariedade geral, é o dono de uma rede que quer doar tanto, é o outro que quer fazer isso, é o outro que descobriu que tem empregado, que os empregados também adoecem, mas depois nós vamos ficando duros e a realidade vai aparecendo. E os setores privilegiados continuarão ganhando, quer dizer, bancos, juros, a própria cadeia de produção
Se você pegar, por exemplo, vamos prestar atenção em Goiás depois, o que pode ser uma condição ironicamente boa para Goiás, é que o tripé produtivo de Goiás, cadeia de grãos, cadeia mineral um pouco menos, mas a cadeia de carnes, ela vai sofrer um efeito, mas vai se recuperar com muita facilidade depois. Então, assim, todos perdem, entendeu? Mas alguns, e são muitos, perdem mais que os outros, né? Mais ou menos como aquela ideia da revolução dos bichos, né? Quando o cavalo olha para os porcos e os porcos estão conversando com a gente, fala, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, por exemplo, nós três aqui perderemos menos que os moradores da Maré, certamente. Então, é essa equação, esse dilema moral, que vai exigir discernimento dos governos de entender para quem que eu posso, até que lugar a minha solidariedade é esticada para ajudar. Né? E a gente tem dados que já apontam essas tendências, infelizmente. Bom, professor, eu vou chamar um rápido intervalo agora e eu peço a você que está nos acompanhando pela TV UFG, canal 15, do 15.1 do Sinal Aberto, a 21 da NET Goiânia, ou então pela nossa transmissão ao vivo do YouTube, que mande as suas contribuições para que a gente possa fazer mais perguntas para o professor Tadeu. Você pode fazer isso na live do YouTube, que está sendo transmitida ao vivo agora. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Nas Forças Armadas de outro, o trabalho informal de outro. Então, a primeira coisa é ter uma leitura clara de como se organiza a renda no país, para depois a gente imaginar uma transferência de renda. Por que eu digo isso? Porque se você olhar um mapa do Brasil, chegar para cá, senão você vai puxar minha orelha. Eu tenho essa mania de ficar mexendo muito, né? Eu estou igual o governo Dória, vai para um lado e vai para o outro agora, né? Até o Lula agora elogia o Lula com Dória, o Dória e o Lula com Ciro, então aí que a gente não entende nada, né? Eu acho que no fim das contas está todo mundo com medo de morrer e querendo entrar de mão dada no reino do Senhor, né? Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, a maior parte dos municípios brasileiros tem abaixo de 20 mil habitantes. E como funciona a renda nesses municípios? Ela funciona da seguinte forma: o emprego formal nesses municípios, na maior parte dos municípios brasileiros, tem na administração pública, em alguns casos, 80%, 85% da massa salarial na administração pública. Então, você pega o retrato dos pequenos municípios brasileiros, dos mesmos brasileiros, você vai ter uma renda basicamente gerada pela administração pública, professores, auxiliares administrativos, enfermeiros, no nível municipal. Depois você tem uma renda da aposentadoria rural, que é um salário mínimo. Em alguns casos, o domicílio recebe 2, a pensão da mulher ou a pensão do homem. Depois você tem a renda do benefício de prestação continuada, que é para velhos, pobres e doentes. Eu vou chamar de aleijados aqui, me desculpe, porque eu vou voltar com a gramática medieval, que é isso que esse país está vivendo. Nós estamos vivendo um retorno da gramática medieval. O obscurantismo é isso, né? Mas os portadores de deficiência também respondem, no caso do país, por 2 milhões e 500 benefícios. Então, portanto, o que eu estou dizendo, Camila? Nesses municípios, a cobertura da renda se dá de uma forma totalmente diferente de que uma cidade como Goiânia, cidade de Águas Lindas de Goiás ou Rio de Janeiro. Professor, muito diferente. Diga. Então, qual que seria a saída, segundo o seu ponto de vista? Seria aumentar os benefícios de prestação continuada, aumentar aposentadorias, nesse caso dos pequenos municípios, reverter essa verba de 600 ou 1.200 apenas para os grandes centros urbanos, trabalhadores informais? O que o senhor proporia nesse caso? E, Camila, deixa eu complementar, aproveitando a pausa. Tadeu, o governo parece que sancionou hoje, né, ontem para hoje, mas o Paulo Guedes tem dado uma desculpa que é preciso mudar, inclusive, a Constituição para ter mais agilidade para fazer com que esse dinheiro chegue à mão. Eu queria que você comentasse isso também. Realmente precisa ter tanta mudança legislativa para poder esse dinheiro chegar na mão de quem precisa?
Valência, sua pergunta é ótima. Eu vou começar por ela. E aí também a intuição de alguém das humanidades. Veja bem, por que o governo não escolheu o caminho mais fácil? Por quê? Qual seria o caminho mais fácil? Pegar o cadastro único, que atende... Olha, o cadastro único tem 29 milhões de famílias. Vai anotando aí, o ouvinte. Se tiver algum ouvinte aí, 29 milhões de famílias, ok? Desses 29 milhões de famílias, baixa renda não está incluído no Bolsa Família, só está incluído quem? Pobreza, situação de pobreza e extrema pobreza, que são os 13 milhões que o governo dá hoje do Bolsa Família. Mas ele dá o quê? Mas ainda tem 2 milhões que não estão atendidos pelo cadastro. E se você pega os 2 milhões e soma mais 5, que são famílias de baixa renda, que não estão incluídos, você vai chegar ao conhecimento de 80 milhões de pessoas nesse país. O Bolsa Família distribui em média, e aí também descobriram que o Bolsa Família é a saída, até a CBN gosta do Bolsa Família, distribui, a renda em média dele é R$190 por família. Então, o que o governo podia fazer, Camila? Juntando aí com o argumento do Valim. Ele poderia fazer um estudo, e ele tem uns instrumentos para fazer, tem técnicos competentes, e aí a nossa simulação seria a seguinte: eu esqueço a transferência de R$600. Toda essa bagunça jurídica aí, Valim, que você está dizendo, esquece. Eu aumento via decreto o Bolsa Família para R$600 e crio faixas do Bolsa Família. Por exemplo, eu poderia criar uma faixa de R$600 para população abaixo, com índice que eu crio, mas população abaixo de 20, 30 mil habitantes. Pego um Bolsa Família com R$800, pego a variação da cesta básica para família de 100 mil habitantes, onde tem um mercado informal, uma coisa. E pego nas metrópoles, nas áreas metropolitanas, um Bolsa Família para R$1.000. Porque o Bolsa Família, Valim, é um programa essencialmente urbano. 92% do Bolsa Família é urbano, não é rural. A pobreza brasileira é depositada nas cidades. Aí, qual seria o impacto disso? A partir de uma leitura da renda. Não vou nem falar da burocracia. Primeiro, isso é muito fácil de fazer, né? Primeiro impacto, a gente não estaria discutindo aqui que banco vai receber o quê. Não causaríamos nenhum problema em fila. O que é a Caixa? Os mesmos operadores fariam isso com Bolsa Família. Simples assim. Esse é o primeiro. A segunda questão, nós atenderíamos aqueles bolsões do mercado informal. Tá, então. Vamos dar exemplo de Goiás, dos estudos que nós fizemos. Águas Lindas de Goiás, 250 mil habitantes. Sabe quantos empregos formais tem Águas Lindas de Goiás? Na última estatística lançada, 11 mil, claro. 11 mil empregos formais. Sabe por quê? E esse é um problema que a gente apontou aqui em Goiás, que tem que direcionar a política nesse momento de crise. E a maior parte da população ativa de emprego formal trabalha em Brasília. Então, você tem um bolsão de emprego informal, um bolsão de baixa renda, ao lado você pula a fronteira em uma área de alta concentração de renda, com das maiores concentrações de ocorrências do coronavírus do Centro-Oeste. 340 casos confirmados, se eu não estou enganado. O que acontece? O Distrito Federal vai exportar a doença para Goiás. Porque os nossos pobres, que são pobres brasileiros, trabalham no setor de mansões, trabalham no Brasília, é uma região, é uma cidade extremamente segmentada, né? Então, olha o problema que nós teremos aí. E aí você tem um outro impacto em relação às famílias. Nós temos no Brasil hoje, aproximadamente, por baixo, 15 milhões de pessoas vivendo em aglomerados subnormais, que são chamados de favela. Áreas que você tem ocupação domiciliar extrema. Olha, eu posso olhar a Camila, olho você agora, o seu apartamento deve ter 80 metros para 2 pessoas. Na Camila, 60, 70, 80 metros para 4, 3 pessoas.
O meu aqui, 100 metros, eu sou mais privilegiado que vocês, para 3 pessoas. A média aqui, portanto, é 30 metros. Com os afastamentos, os recursos padrões, tudo aquilo que o urbanismo já discutiu há muito tempo. Estes lugares, o nível de ocupação domiciliar é extremo. O Rio de Janeiro não tem água. Esse país tem que renovar o seu pacto federativo e todos os governadores têm que dizer, na minha opinião, prioridade desse país são cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Belém. Porque, voltando à primeira questão que o Valim colocou, essa luta não é isolada, Valim. Eu tenho irmãos e parentes do Rio que virão para cá. Outros têm em Salvador. Se não melhorar o Rio, não tem como. Então, nós temos que ter uma política focada nas áreas metropolitanas, nos assentamentos normais de renda. E aí, o mais importante, que não tem sido discutido, o governo federal tem que manter as transferências do Fundeb, os níveis de transferência, e do FPM. Sabe por quê? Nesses municípios que eu te disse, a variação é entre 60%, 70%, 80% da renda que permite que eles paguem esses trabalhadores que ficam lá, depende desses fundos e depois do ICMS. Então, não adianta, se o governo federal não planejar direito, ele deve ser o grande protagonista disso tudo. O que acontece? A gente esvazia a renda do interior, o impacto a médio prazo é migração. E migração de 2 formas. A migração do trabalho, porque quem migra é o trabalho, não é a pessoa não tem trabalho. E depois a doença. E quem migra é a condição hospitalar, porque a pessoa vem para cá. Então, o Brasil, a nossa geografia, nos permite trabalhar de uma forma muito diferente, inclusive do ponto de vista produtivo, que são as áreas menos densas. Olhe bem, é o centro-oeste, que é pouco denso, né? A densidade demográfica nossa é 17, 18, que são as áreas com perfil produtivo, principalmente a indústria de alimentos e a indústria de transformação. Então, nós tínhamos que ter o quê? Que ter um presidente que, desde janeiro, assumisse o país e montasse um gabinete de crise. Eu acho que se você imagina um governador, eu imagino que, sei lá, o governador Flávio Dino, Ronaldo Caiado, mesmo Dória, não parem para dormir. Qual a agenda de um governador? Vamos pensar? Ele tem que pensar os aspectos da infraestrutura da saúde, da contenção, do investimento, o salário do funcionário, a questão social, a questão jurídica, fazer interferência para não pagar dívida hoje, e não ficar em rede social. Mas o nosso presidente escolheu ficar em rede social e atrapalhar. Tá, mas cadê? Me diz uma parte é isso. Você vai... Bloco, Camila? Acho que a gente precisa dar uma pausinha para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com a última parte dessa conversa com o professor Tadeu Arraes, falando a respeito dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 no Brasil e em Goiás, em Goiânia, principalmente. A gente volta rapidinho, você confere pela TV UFG, no canal aberto, na NET, no 21, no nosso aplicativo, ou então na transmissão ao vivo do YouTube, onde você também pode contribuir, mandando a sua sugestão, a sua pergunta, enfim, o que você quiser para contribuir com o jornalismo da TV UFG. E a gente continua na cobertura dessa pandemia. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Estamos de volta com esse debate, na verdade, uma entrevista especial no Conexões, para a gente falar a respeito das consequências econômicas da pandemia de Covid-19 no mundo, no Brasil e também em Goiás. Nós não estamos falando sobre saúde, apenas sobre esses impactos na nossa economia. E para isso, eu conto com a presença do professor Tadeu Arraes, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e também com o nosso provocador, o Michael Valim, que é radialista. Se acompanha, a gente também pode mandar sua sugestão ou sua pergunta pelo nosso canal do YouTube, onde está sendo transmitido ao vivo essa conversa. Bom, Michael, eu sei que você queria fazer uma pergunta no fim do bloco passado, então eu passo a palavra para você. Obrigado, Camila. Já que você me nominou como provocador, eu quero fazer uma provocação para o professor Tadeu.
falou dos impactos do coronavírus, em especial no Brasil, um desafio talvez inédito. Eu queria perguntar para o professor Tadeu que essa, de certo modo, a ação do governo, ela é só incompetência ou ela é um projeto político? O que está por trás dessa aparente inoperância, negacionismo? Ok, vamos lá. Eu acho que é um projeto, né? Supor que não seja é imaginar o outro campo de uma incompetência terrível, né? Eu chego a pensar o seguinte: eu acho que o presidente trabalha com dois cenários, né? Um é se todo esse regime de preocupação dos governadores der certo, surtir efeito, de alguma forma controlar a pandemia, ele dirá: não era preciso tanto. Então, o custo econômico, o desemprego e o sofrimento, eu avisei que teriam custos. Então, eu ganho politicamente com isso. Segundo cenário, nada deu certo, acreditamos, a ciência estava certa, o número de mortes foi muito alto, atingiu o cotidiano de todos. Ele dirá: tá vendo? Não precisava tanto. Era inevitável que ocorresse. Portanto, além de uma crise sanitária, nós temos uma crise econômica. Então, portanto, é um projeto. E por que é um projeto? Se você pensar o seguinte: assim que surgiu essa crise, vamos pensar comigo aqui, todo mundo foi comprar álcool em gel. Virou, assim, um produto de primeira grandeza. Todo mundo com álcool em gel. Eu brinquei com os colegas que diziam o seguinte: mais tardar em 10, 15 dias, as farmácias estão saturadas de álcool em gel. Porque o Brasil tem uma capacidade produtiva, espera-se, para produzir máscaras e álcool em gel. Nós não estamos falando de enriquecimento de urânio, plutônio, ou sei lá o que for. Nós estamos falando de álcool e máscaras. E por que isso é sintomático de um projeto? Simplesmente porque a indústria nacional tem sido sucateada nos últimos 3, 4 anos. É incrível como o setor industrial deixou de ser protagonista em um projeto nacional. Nós compramos, por exemplo, o setor médico, esse que produz os insumos, ele está sucateado. Nós compramos basicamente da China. Né? Nessa divisão do trabalho, alguém pensava que era importante comprar esses insumos só da China. A China pensava que era importante produzir. Ela produz hoje, tanto é que está acontecendo o cenário que a gente está vendo. Então, portanto, além de sucatear a indústria, por que é um projeto? Porque você tem... O professor Francisco Tavares publicou um artigo aqui na UFG sobre regime fiscal muito antes disso. Infelizmente, as pessoas não leem artigos. É incrível. A gente está no mundo acadêmico, isso pode ser objeto de um debate, né? Nem os autores, nem aquilo que eles produzem, né? Então, portanto, esse artigo possivelmente não deve ter sido muito lido. Eu li, não só porque editei o artigo, mas porque é um tema interessante. E o Frank, que vocês conhecem bem, já colocava que o ajuste fiscal para 20 anos, intencionalmente, ele condenava uma parte significativa da população que dependia, daí a importância do relatório, da renda de transferência indireta, que é o quê? Que vai da cesta básica aos serviços públicos, para sobreviver. Por que que... diga. Pode concluir seu raciocínio, porque eu tenho uma provocação aqui de um telespectador que envia para a gente no YouTube. Então, vamos fazer, ele é prioridade. O telespectador é prioridade. Bom, o Marcelo Siqueira, que está acompanhando a gente pelo YouTube, ele fez uma pergunta que eu acho que o senhor poderia esclarecer também, a respeito de muitas informações que têm circulado, e ele afirma aqui que até mesmo o jornalista Alexandre Garcia, no jornal Gazeta do Povo, teria dito isso, não sei confirmar, mas é uma fala dele, que essa pandemia seria uma estratégia comercial do governo chinês. O que o senhor acha disso? Certamente. Eu acho que a partir de agora, do mês que vem, quando acabar, nós vamos comprar enlatados no supermercado e vamos abrir e vai ter a cabeça de um chinês lá. O braço de um chinês,
não é? Vamos. Essa é de uma imbecilidade da agenda dessas pessoas, que é uma coisa de louca, sabe? É por isso que a gente tem que debater o verdadeiro sentido da ciência. Nós perdemos a razão. A idade das trevas é uma idade que nós abdicamos da noção de pensar o futuro. Ah, eu vou imaginar os chinês, isso. O que está acontecendo na China? Ninguém sabe ao certo, mas só sabe que os mortos estão empilhados. Entendeu? Então, é o tipo de contra-informação que aí eu volto a dizer, que atrapalha. Um governo devia dizer o seguinte: todos os nossos esforços devem ser destinados para isso. Por exemplo, em Goiás, se a China quiser acabar com o mercado goiano, ela acaba. A nossa balança comercial com a China é extremamente deficitária. Esse não é um momento de teoria conspiratória do senhor Olavo de Carvalho, eu não gosto nem de falar o nome desse senhor, não é o nome dos três patetas. O que mais me impressiona, Camila, é o seguinte: quando eu estudei geopolítica, eu não sou especialista em geopolítica, mas a gente lia aqueles livros do Matos, do Brasil, Grande Potência, a gente sempre imaginava que os militares, tal qual na ficção americana, né, são aquele grupo que pensa a estratégia, né? A estratégia é clara, ou seja, uma estratégia de nação, uma estratégia de guerra nesse momento, e me parece que estão abdicando em função de seguir aquilo que há de pior, que é um militar que não sabe pensar estratégia. Né? Eu me recuso a imaginar que as Forças Armadas brasileiras não têm condição de olhar um mapa e ver o que está acontecendo nesse país. Eles têm condição. Porque eu acho que também há um extremo constrangimento em função da hierarquia. Então, eu acho que é o momento de deixar os chineses, é o momento de ter humildade, de pedir ajuda para quem quer que seja, né? E deixar essa discussão para o presidente. Né, professor? Pedir ajuda para os médicos cubanos. Os médicos que foram escorraçados e que agora precisam pedir para eles desculpa e venham nos ajudar. Desculpa, Michael, você tem aí uma coisa muito interessante, que é a ideia da ciência, dessa coisa do esclarecimento da ciência que não tem fronteira, a ciência é universal. É isso, a gente tem que agora dar um passe livre para a ciência. Não é excluir investimento. E ciência é isso, é saber pensar estrategicamente. E os militares sabem um pouco disso. Então, por isso, eu acho que todo dia a gente fica um pouco constrangido, triste com essas posturas, né? De um representante da República. O Brasil não é qualquer país, gente. Isso aqui é uma nação, é um país que já almejou ser potência regional. Né? Então, eu deixo a China quieta, eles tiveram a cota de sofrimento deles, e com isso, talvez, isso sirva para a gente. A gente tem que aproveitar, olhar para as pilhas de mortos dos países e achar que isso não é ficção. Michael, só em Goiás nós temos 1.700.000 idosos. Isso não é pouca coisa. Se você considerar que isso é um grupo de risco, todos nós temos idosos em nossas famílias. Né? Professor Tadeu, vou ter que interrompê-lo, porque foi avisada aqui que o nosso tempo está acabando, daqui a pouquinho entra o Repórter Brasil na nossa programação nacional. Então, queria agradecer muito a sua presença, professor. Obrigada novamente por ser nosso parceiro aqui no Conexões. Eu agradeço, desejo muito boa sorte, agradeço a equipe formada por professores da UEG, professor Adriano, professores da UFG, professores da Economia e todos que contribuíram aí para esse diagnóstico. E sorte, saúde para todos. Tchau. Tchau. Obrigada também, Michael, pela sua presença hoje aqui em frente às câmeras. Obrigado, Camila. Um prazer, uma honra. Obrigado, Tadeu. E boa noite a todos. Fiquem em casa. Vamos nos cuidar da nossa cabeça, cuidar dos nossos idosos e pensarmos como que a gente pode superar essa crise. Um abraço a todos. Bom, na verdade, a gente está na frente dos nossos computadores, né? Cada um na sua casa, e a gente aconselha você também, se puder, fique em casa. E quem estiver em casa pode fazer uma doação na campanha Ação UFG Solidária. Você encontra as informações no site da UFG e também nas redes sociais da TV UFG e da Universidade Federal de Goiás. E, além disso, se você estiver aí com vontade de saber um pouco mais sobre teatro, hoje tem mais uma live do Centro Cultural UFG, que vai falar sobre o espetáculo Macbeth.
Só você conferir nas redes sociais do Centro Cultural, no YouTube da Universidade Federal de Goiás, a partir das 8 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero nos nossos próximos programas e boletins. Tchau!